Mas namorados mentem o tempo inteiro. Olá, meu nome é Maria Fontinelli, eu dublo a Max na série Stranger Things e vamos responder umas perguntas. Oi, gente! Eu sou a Ana Helena de Freitas e estou aqui a pedido do Rogério para bater um papo com vocês. Depois de muito debate, ele aceitou as minhas condições de que eu posso até dar entrevista, mas eu vou querer sorvete grátis pra sempre! Vai ter que cumprir a promessa, hein? Afinal, não se escreve América sem Érica! Então bora começar? Eu comecei a dublar em 2014, quando eu tinha 9 anos, 9 para 10. Eu sempre tive interesse em teatro. Eu fazia teatro tanto na escola quanto em cursos, e aí um belo dia minha mãe chegou para mim e falou: Maria, e você quer fazer dublagem? Você tem interesse em dublagem? Porque a nossa prima, a Flávia Fontinelli, é dubladora e diretora e ela poderia te levar no estúdio e ver como é que é. Foi assim. Eu, desde pequena, sempre gostei muito de atuar e eu brincava com meu pai de fazer várias vozes diferentes. Quando eu tava com mais ou menos uns 8 anos de idade, eu conheci o João Vitor Granja no teatro. Ele já dublava e me falou que era uma coisa maravilhosa e super legal, então eu procurei um curso para começar. Meu primeiro trabalho foi uma série chamada Believe. Eu fazia a protagonista, o nome dela era Bo, e a gente gravou 13 episódios e a série foi cancelada. E ninguém nunca viu. Bom, eu já tô nesse barco há uns 9 anos e eu lembro do meu primeiro trabalho como se fosse ontem. Eu fiz uma participação em True Blood, eu era uma das trigêmeas fadas, com a direção da minha primeira professora de dublagem, a Carla Pompilho. E o mais engraçado é que eu queria muito assistir o meu trabalho, só que a série era para mais de 18 anos. Eu fiquei muito feliz, porque tanto quanto isso era Stranger Things, que era uma puta série que já tava com um baita reconhecimento na época, eu fiquei muito feliz de ter passado no teste, no geral, porque era muita gente pra fazer essa personagem e eu passei. E eu fiquei feliz. Eu já era muito fã da primeira temporada de Stranger Things. Aí um dia marcaram um horário pra mim com o Felipe Maia, e vocês sabem, né? A gente não sabe qual é o trabalho até chegar a hora de dublar. Aí ele me falou que eu ia fazer uma participaçãozinha como a irmãzinha do Lucas e fazer parte também da turma do vozerio. Aí eu pensei, caramba, eu tô em Stranger Things, um projeto maravilhoso que eu tava seguindo, eu tava muito feliz. Hoje em dia, quando eu falo que eu sou dubladora, essa é a série que eu menciono porque é a série que as pessoas conhecem. É legal fazer parte de uma parada que tem tanto reconhecimento, tanto no meio da dublagem quanto fora, porque as pessoas ficam, nossa, você dublou Stranger Things, é um marco cultural, digamos assim. E a Erika foi um grande presente pra mim. E a gente já tinha esperança no final da temporada de que ela ia ser um sucesso e ia ter um destaquezinho na terceira temporada. E não foi o que aconteceu? A minha dica é, faz teatro. Porque não tem como você ser dublador sem ser ator. É fundamental, assim, você ter primeiro o DRT, e você ter essa habilidade, essa técnica, eu digo assim, esse método. Pra quem tá começando, eu tenho uma grande dica. Não para de estudar. Faça cursos de teatro e dublagem. No início você é chamado para fazer vozerios e participações, mas você deve estar preparado para falas maiores. E nada melhor do que treino. Muito treino e orientação dos grandes dubladores. Então, se você quiser ser dublador, o ideal é encontrar um curso de iniciante para começar. Os professores que temos por aí são maravilhosos diretores e dubladores no mercado, que vão te ensinar o dia a dia dentro de um estúdio. Então é isso. Faz teatro, se envolve, tira o seu DRT. Claro que sim. Dá pra iniciar na dublagem depois dos 70 anos, depois dos 90 anos, se quiser, assim. Não tem um limite de idade, você não passa da validade depois dos 18 anos. Então você pode começar quando quiser, só que deve lembrar que dublador é um ator. Então, a partir dos 16 anos, você tem que ter o registro de ator. Por onde eu devo começar, eu vou dar a mesma resposta que eu dei pra pessoa anterior, que é: faça teatro! Não tem como você ser dublador sem você ser ator. Me desculpe.
Eu amo a Erika pelo jeito que ela é. Apesar de ser bem jovem, ela sabe se posicionar e tá sempre pronta pra se colocar em risco e pra salvar os seus amigos. Iniciando a operação Menor em Perigo. Eu acho que eu já respondi essa pergunta algumas vezes. E é o fato dela ser autêntica, dela ser do jeito que ela é, assim, principalmente em contraste com o que, por exemplo, a 11 era na segunda temporada. A Max era um caminho totalmente diferente, porque ela era dona de si, digamos assim. Eu gosto disso dela. Uma menina de, sei lá, 15 anos, nos anos 80, ter essa atitude, ter esse, sabe? Foi uma cena na segunda temporada em que a Max e o Lucas estão conversando em cima do ônibus. E é uma cena super emocionante, porque ela é super, sabe? Ela conta meio que a história da vida dela, dos pais dela, enfim, uma parada super complicada. E na época eu tinha 13 anos e foi difícil. Minha mãe e o meu padrasto queriam recomeçar longe do papai. Como se ele fosse o problema. Que palhaçada. Meu irmão sempre foi um babaca, mas agora ele vive irritado o tempo inteiro e... Bom, ele não pode descontar na mamãe, então... Então ele desconta tudo em você? Eu não sei nem por que eu tô te falando isso. Nossa, muitas vezes eu tive que segurar pra não rir do que eu tava falando. A Erika é hilária e a Pri, a atriz que a interpreta, faz o seu trabalho maravilhosamente. Eu lembro que no estúdio sempre ríamos muito antes e depois de cada cena, tudo sempre muito descontraído. É, cara, você fez falta. É, pra caramba. Senti falta de vocês. Pra caramba. Por favor, não chorem, nerds. Érica! Fala o meu nome de novo pra ver o que é bom pra tosse. No início, eu me coçava pra contar, mas não podemos por causa do contrato que a gente assina de confidencialidade antes de entrar nos projetos. Agora, eu adoro deixar o suspense no ar. É sempre bom um mistério. Não é difícil segurar, porque é meu trabalho. Eu me acostumei. Simplesmente assim que funciona. O que é mais difícil no ramo, eu diria que é entrar no meio. Você pode achar que isso é uma resposta sem pé na cabeça, mas é isso mesmo, porque tem muita gente que quer dublar e tem muito dublador que já tá envolvido. Então, pra você, como uma pessoa boa, conseguir entrar nesse meio é difícil. Leva tempo. Dublar é interpretar. Você tem que entrar totalmente no personagem, no seu ritmo, no seu tom, na sua intenção. E tudo isso só com a voz. A sua voz tem que passar alegria, tristeza, dúvida e outras emoções. Tem vezes até que você precisa gritar, mas não é qualquer grito. Precisa de técnica para não acabar com a sua garganta. Outras vezes você pode criar uma voz para o personagem, mas tem que ser confortável, para que você aguente fazer até o final da produção. Claro. Eu acho que essa é uma resposta positiva em qualquer caso. Você pergunta isso pra qualquer dublador, ele vai ser essa resposta. E pra mim, por quê? Porque eu comecei muito nova, eu comecei quando eu tinha 9 anos, então eu não tinha pego o jeito ainda. Eu acho que eu vou ter que dizer que foi a Annie, porque esse foi um personagem protagonista que eu ganhei quando eu tinha 10 anos. Que eu ganhei, não, eu passei no teste. E ela tinha fala o filme inteiro, eu não lembro mais ou menos quantas falas ou quantos loops eram, mas ela tinha muita fala e ela tinha, não sei, 8 canções. Eu acho que eu demorei uns 6 dias pra dublar esse filme, 4 dias pras falas, 2 dias pras canções. E foi cansativo você ficar horas naquele estúdio, passando, fazendo take, depois de take, depois de take. Eu entendo que cada personagem traz a sua dificuldade, mas a personagem que eu considero mais complexa que eu já dublei é a Poá, nas Garotas Harvey, um desenho também da Netflix. Ela era muito esperta e falava muito rápido e com vários termos técnicos. Ela possuía 2 alter egos totalmente diferentes com quem conversava.
Então a dificuldade da Poá era dar vida a 3 diferentes partes dela, sem deixar de demonstrar a sua unidade. E também tem outra personagem que é assim, a Lizzie do Resgate em Malibu, também na Netflix. Mas diferente da Lizzie, a Poá falava rápido e com termos técnicos e cantando. Acho que como afetou o trabalho de todo mundo, assim, porque nos primeiros meses todos os estúdios estavam fechados. Nenhum dublador, eu acho que tinha comprado o home studio ainda. Eu comprei e foi um investimento, assim. E é um prazer falar que eu estou usando. No início, os estúdios foram fechados, então eu fiquei um tempo parada. Depois eu montei o meu home studio, da onde eu estou falando agora, e meus trabalhos mais recentes têm saído dessa belezura aqui. Mas é isso, todo mundo dublou menos, eu acho. Quem não comprou o estúdio, quem não conseguiu ou não pôde comprar o estúdio, eu acho que acabou ficando de fora. E não é por culpa da pessoa, claro, mas teve menos fluxo, eu acho, esse ano. A gente assiste só as cenas que a gente vai dublar. Às vezes nem a cena inteira, só as partes das nossas falas. E depois a gente vai ver a série e a gente vê o contexto daquilo que a gente fez. Então, nós não assistimos toda a produção na hora que gravamos. Imagina quanto tempo a gente ia levar para gravar cada um. Nossa, e isso nos deixa um pouco ansiosos para saber tudo o que acontece, principalmente em produções de suspense como Stranger Things. Meus trabalhos de dublagem mais atuais, eu fiz um papel na série do Spirit, da Netflix. Eu tenho um personagem nessa série. Recentemente também eu tô dublando de casa e eu tô dublando uma personagem numa série do Disney Channel, que eu acho que não lançou ainda. Se você me acompanha, você deve saber que eu faço música, eu faço isso da minha vida também. Eu tô com vários covers que eu tô planejando fazer. E, além disso, eu também faço design gráfico como hobby. Eu tenho 2 vídeos no meu GTV de design gráfico, mas eu tenho planos para mais. Então, onde podemos acompanhar o seu trabalho? No meu Instagram, onde eu mais falo sobre dublagem. Eu também tenho um TikTok, que eu acredito que seja o mesmo arroba do meu Instagram. No TikTok eu falo menos sobre dublagem, é mais uma bagunça, mas me segue lá. O meu trabalho mais recente, que já tá no ar, é o desenho Alice e Luz, onde eu empresto a minha voz pra Alice. Tá na hora de ir pro País das Maravilhas! E sempre que eu tiver alguma novidade, eu compartilho com vocês no meu Instagram, @anahelena.defreitas. E quem me segue sempre recebe a notícia assim que sair. E esperem que vem novidade por aí. Então foi isso, foi um prazer responder essas perguntas pra vocês e até a próxima. Então, gente, muito obrigada por me acompanharem nesse vídeo. Eu sou muito grata pelo convite para a entrevista, Rogério. E nos vemos na próxima. Ah, e não se esqueça dos meus sorvetes. Beijos!